Boas tardes, boas noites, dando continuidade ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz. Vamos hoje entrar no capítulo 21, época de transição à as lutas da reforma. Então, como temos lido ultimamente, nós estamos naquela fase em que o mundo está saindo do feudalismo, o modo de produção feudal vinculado à terra, e entrando no renascimento. Renascimento porque traz valores gregos de centralização do homem, da razão, né? Isso praticamente século XVI, 1500 em diante, né? E pautado na reforma protestante, no descobrimento da América e na invenção do telescópio, fortalecendo a ciência. Aliás, é o momento em que a ciência consegue autonomia em relação às outras formas de saber, né? Então, até então, filosofia, ciência e religião andavam juntos. A partir dessa época, inaugurada por Galileu Galilei, a ciência, pautada na experiência, né, no método científico, ela se descola e tem todo um procedimento próprio para o estudo, que é a experimentação, o laboratório, né? Não simplesmente a observação, porque as conclusões científicas até então eram dadas apenas por observação, por uma postura praticamente filosófica, né? De observação apenas, sem qualquer tipo de interação. E aqui, Emmanuel destaca a questão das lutas da reforma, né? Reforma protestante. Então, deixando claro que até então existia um conceito muito arraigado no catolicismo, que era a salvação através das obras, mas as obras aqui entenda-se como aquelas que se faz em relação às regras católicas, que vendiam os perdões, a lista dos pecados lá, e se conseguia, através do pagamento, a absolvição no céu. Eram isso que eram tidos como obras, né? Então vamos lá. Antes disso, vamos só comentar um pouquinho sobre o protagonista dessa reforma, foi Martim Lutero, né? Martim Lutero, ele era monge, ele era católico, né? A conversão dele é interessante porque ele era muito estudioso, já conhecia bastante filosofia, né? E numa volta à escola, aí, diz a lenda que caíram vários raios no caminho, e a partir de então ele, naquele susto que ele tomou, ele exclamou, né, que se ele sobrevivesse, ele se tornaria um monge. E a partir de então foi o que aconteceu. Ele passou a ser um clérigo, né? E só que com uma visão diferente, né? Ele se contrapunha justamente a essas práticas da Igreja Católica de venda da absolvição, né? Então, os princípios luteranos, né, eram justamente que, pautado nas epístolas de Paulo, que se conseguia a salvação não através da obra entendida como aquisição de privilégios da Igreja Católica. Se conseguia a salvação através da fé, né? Esse é o ponto básico do protestantismo. E a fé, ela não é vendida, né? A fé se adquire de graça, ela é gratuita. Por isso que a salvação se obtém pela graça de Deus, né? Inclusive, na própria conversão de Paulo, né? É para ele um ponto de partida. E a partir de então, né, Lutero, ele acabou sendo excomungado, né? Excomungado da igreja. Ele negou a qualquer retratação e, inclusive, teve que partir para um exílio, né? Porque ele era perseguido. E a partir daqui que
nós vamos fazer a leitura de Emmanuel, né? Debalde a Dieta de Worms, em 1521, que condenara Lutero como herege, essa excomunhão que a gente comentou, levando-o a refugiar-se em Wartburgo, porque as suas ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando-se com a rapidez de um incêndio. A Igreja começou a sofrer os golpes mais fortes e dolorosos, porque alguns príncipes ambiciosos se aproveitaram do movimento das massas, confiscando-lhes bens preciosos. Numerosos camponeses, empolgados pelos direitos do pensamento livre, iniciaram grande campanha contra a Igreja usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais em nome do Evangelho. Então, vocês imaginem toda uma situação posta, a força da Igreja, os estados, né, os países vinculados à Igreja, e um questionamento disso compromete a ordem social, política, administrativa, né? Por isso que depois da reforma vem a contra-reforma, né? Mas junto com essas ideias de natureza religiosa, se avançou para uma série de questionamentos sociais, né? Porque a Igreja era absoluta. E é que a gente vive hoje, não tem essa ideia, mas o rei, né? O rei de cada país, rei, a palavra rei vem de res quer dizer coisa, né? Então o rei é dono de todas as coisas, ele é um proprietário, então ele faz o que ele quiser, e os seus súditos devem servi-lo, são os seus servos, né? Então não existe a gente romantiza a coisa, mas o rei era dono, era um proprietário, até hoje, né? Família real inglesa é dona de propriedades, de cidades, né? Aqui mesmo no Brasil, a família real ainda detém propriedades ali em Rio de Janeiro, né? E assim por diante, quer dizer, todos são donos das coisas, né? E só vem acabar com o conceito posterior de república, res pública, né? As coisas são de todos, né? Então os reis, eles precisavam desses servos, e impunham impostos, impunham uma série de obrigações para que eles se mantivessem donos das propriedades e, portanto, de poder financiar exércitos e tudo mais para ampliar justamente a ação sobre as coisas, né? Continuando aqui, Emmanuel. De 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores da tragédia religiosa. Mas depois da Concordata de Augsburgo, instituiu-se um regime de mais larga tolerância recíproca. O que é desculpe aqui, o que é essa concordata, né? Que na época, nos burgos, nas cidades, né? De origem prussiana, alemã, né? Cada líder de Estado alemão podia escolher a própria religião, ficando seus súditos obrigados a aceitar a escolha de seu príncipe. Então, como é que era isso? Não existia a Alemanha, por exemplo, né? Existiam cidades e estados, eram cidades que funcionavam quase como um estado, e esses germânicos, esse povo germânico, eles abriram a possibilidade de cada príncipe ali escolher o tipo de religião, né? Isso foi um avanço muito grande. Claro que a Igreja Católica se opôs, né? Mas foi a partir daí que começou os estados começaram a aceitar religiões que não fossem as católicas, né? Continuando.
O direito do exame livre, porém, dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal de seus pregadores ou das conveniências políticas do meio em que viviam. Na Alemanha, era o protestantismo, com os partidários dos princípios de Martim Lutero. Na Suíça e na França, era o calvinismo, e na Escócia, a Igreja Presbiteriana. Na Inglaterra, a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio por conveniências e caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da Igreja Anglicana. Na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados. Os huguenotes eram os protestantes da França. A França, predominantemente católica, né, até então, enfrentava agora a formação de uma parte da sua população de protestantes, como no mundo todo. Então, na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política. E o gênio despótico de Catarina de Médicis ordena a matança na noite de São Bartolomeu, no dia de a matança de São Bartolomeu, conhecida como Noite de São Bartolomeu, no intuito de eliminar o almirante Coligny. O movimento sinistro, que durou 48 horas, começou em 24 de agosto de 1572, sofrendo a reforma um dos seus mais amargos reveses. Somente em Paris e subúrbios foram eliminadas 3.000 pessoas. Né? Como a gente já comentou, esse é um episódio muito marcante, inclusive no meio espírita, dadas as suas frequentes menções através das mensagens aí, né? Esse período foi marcante e se fala, durou toda uma semana até mês, né? Se fala na morte de 30.000 pessoas, né? E isso foi muito marcante também para o movimento protestante na França, né? E praticamente, não é que se extinguiu, mas reduziu expressivamente, refugiando-se o movimento protestante principalmente no norte da Europa, né? No norte da Europa Ocidental, ali, então países Dinamarca, Noruega, Alemanha, Suíça, todos eles eles são de formação protestante, né? Enquanto que os países do Mediterrâneo ali próximo, eles se mantiveram católicos, né? A Espanha, a Itália, a França, né? Os mais próximos ali. Isso tem reflexos até hoje, né? Até hoje. São culturas que se dividiram e alteraram toda a forma de pensar, de educação, de sociedade e tudo mais. Nós, brasileiros, né, como fomos colonizados pelos portugueses, então a nossa formação, inclusive o nosso paradigma mental, ele é católico, né? Ele é todo dentro de uma estrutura católica. Já, por exemplo, a América do Norte, ela teve a sua colonização predominantemente pelos ingleses, né? E aí a formação deles é protestante, é um outro modo de pensar, né? Muito bem, continuando o que Emmanuel coloca, os mensageiros, deixa eu me achar aqui, os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue. Mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pode cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias na esfera de sua liberdade relativa. Então vejam, Emmanuel destaca aqui, é claro que nós estamos falando em países, sociedades, mas elas são compostas de pessoas, e as pessoas elas assumem as suas próprias decisões. Não adianta a gente jogar a conta na sociedade, na época, o que todo mundo está falando, né?
todos nós temos a consciência livre. Então, em determinada decisão coletiva, eu posso não aceitar ou me submeter a ela com uma forma própria, né? Então, por exemplo, eu vou à guerra, o país está em guerra, me manda lá como um soldado, mas eu posso exercer esse papel na condição de, por exemplo, um auxiliar de enfermagem, alguma coisa assim, né? Como muitos fizeram. Continuando agora um subtítulo, A Invencível Armada. As lutas na Europa, em todo o século XVI, longe de colimar um fim, dilatavam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do velho mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Sem dúvida nenhuma, né, nós hoje estamos colhendo esses frutos. São ocorrências relativamente recentes, nós estamos falando de 1570, né, ou seja, 500 anos. 500 anos em relação às reencarnações é um tempo relativamente curto, né? E se considerarmos as ideologias, o que tínhamos como valores naquela época, né? Hoje reencarnados num mundo extremamente moderno, competitivo e tudo mais, muitas vezes nos sentimos desencaixados, porque a nossa cabeça ainda está no século XVI, XVII, XVIII. Então nós pensamos ainda como naquela época, apesar do entorno estar mostrando que isso já passou e que nós temos que mudar. Por daí se explicar, né? Não justificar só, né? Explicar essa disparidade social, né? Cada um vivendo mentalmente aquilo que mais lhe apraz. Né? Como somos indivíduos inseguros, né? Primários ainda, o passado nos é muito mais forte do que o futuro. Né? Nós somos o tempo todo, principalmente no meio espírita, né? Porque o passado, estamos resgatando o passado. Ora, mas tudo bem, é resgate do passado, mas é no presente, né? E com coisas para o futuro. Eu não vou ficar... eu só tenho que... Bom, por que eu sou tão egoísta assim? Porque eu tenho a cabeça ainda medieval, eu tenho a cabeça ainda da posse. Por que eu sou tão irritadiço? Porque eu estou agindo ainda como um guerreiro lá da França, da Espanha, de Portugal. Por que eu quero as coisas, né, os prêmios? Porque você imaginava que você viria para um lugar explorar as riquezas, achar ouro, achar pedras. Então, isso tudo não está claro na nossa mente, mas está lá no fundo, né? E aí a gente hoje, né, ao invés de acreditar no trabalho metódico, sistemático, crescente, contínuo, né, nós vivemos o mundo da loteria ainda, né? Somos um povo cassinista, né? Nós acreditamos muito mais na herança que vai cair no colo, no prêmio da loteria, do que no trabalho regular, sistemático. Isso é muito patente, né? Todo mundo quer fazer a América da noite para o dia. E aqui é um destaque para a Espanha, né? Se a gente pensar que o mundo chegou a ser dividido entre dois países, né, Portugal e Espanha, aqui está uma das justificativas pelo movimento espanhol, né? Portugal, então, mais ainda, né? Um território diminuto lá na Península Ibérica, chegar a ser dono de metade do mundo, né? Dividido através do Tratado de Tordesilhas. E aqui o Portugal enfrenta a expansão espanhola, né? Por quê? Porque historicamente a Espanha se colocava, através dos seus reis, Isabel e tudo mais, como defensores do catolicismo. E aqui nós vamos falar basicamente do filho de Isabel. Como se não bastassem as guerras religiosas que trabalhavam o organismo europeu desde muitos anos, surge a figura de um príncipe fanático e cruel na poderosa Espanha de então, complicando a existência política das coletividades europeias, né?
É claro que essa opinião ela se contrapõe à opinião da história, né? A história da escola aí, né? Se você for ler a história de Filipe II, a versão é outra. Aqui nós temos que ter em mente que estamos falando da história espiritual do mundo, né? Uma visão cristã. As lutas de Filipe II, sucessor de Carlos V da Espanha, né, prendiam-se de algum modo aos problemas da reforma protestante. Mas, acima de tudo, colocava ele a sua ambição e o seu despotismo. Animado com as vitórias sobre os turcos e os muçulmanos, procurou reprimir a liberdade política dos Países Baixos, a Holanda, né, encontrando a mais heróica resistência. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, espalhavam-se por toda parte, obrigando o plano espiritual a coibir-lhe os imensuráveis abusos do poder. Foi assim que, havendo organizado a Invencível Armada no ano de 1588, composta de mais de uma centena de navios equipados com 2.000 canhões e 35.000 homens, a fim de atacar a Inglaterra sem motivo que justificasse semelhante agressão, viu essa poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade aniquiladora. De conformidade com as providências do plano invisível, apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos, compelidos pela força a participarem da armada destrutiva, a que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. Perceberam? Quer dizer, não adianta ter todo o poder material, a espiritualidade vai agir através da própria natureza, né? De sorte que aqueles que acabam promovendo, entre aspas, a invasão da Inglaterra, que não estava nem preocupada com isso, foram justamente aqueles que intimamente tinham outras convicções e lá foram absorvidos pela sociedade. É claro que essa armada depois ela foi reconstituída, né? Ela, depois de aproximadamente um ano ela foi restabelecida, mas foi um golpe muito grande em Felipe, né? Se Henrique VIII, esse da Inglaterra, havia errado como homem, é aquele do casamento lá né, das mulheres, que ele casava e separava, e para que ele pudesse ter essa possibilidade da separação, ele se tornou chefe da própria igreja da Inglaterra, né? Então, tudo que ele fizesse estava abençoado por Deus. Então, é assim que Emmanuel coloca. Se Henrique VIII havia errado como homem, o povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma grande missão e ao mundo espiritual compelia a trabalhar pela preservação dos seus patrimônios de liberdade política. Tanto que a Inglaterra, né, ela, como já vimos anteriormente, ela acaba recebendo parte da experiência dos romanos, né, na administração do Estado, né, e que acabou servindo depois para a América. Deixa eu ver só como é que está nosso tempo aqui. Nossa, estourou. Bem, na semana que vem nós retomaremos através das guerras religiosas. Tudo bem? Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade. Nossos cumprimentos a todos. Escolhemos como tema de hoje falar sobre doentes e doenças. E vamos iniciar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, no subtítulo 5, pelos doentes e obsediados, no item 77, do qual nos diz: as doenças fazem parte das provas e das adversidades da vida terrena. Elas fazem parte da imperfeição da nossa natureza material
e da inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós os germes doentes, muitas vezes hereditários. Nos mundos mais avançados física e moralmente, o organismo dos seres mais puros e menos material não estão sujeitos às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado silenciosamente pelas paixões devastadoras. É preciso, pois, se resignar em sofrer as consequências do meio em que nos coloca nossa inferioridade, até que tenhamos mérito para alcançar situação melhor. Isso não deve nos impedir de fazer o que depende de nós para melhorar nossa posição atual. Mas se, apesar de nossos esforços, não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males da vida na Terra. Se Deus não quisesse que os sofrimentos corporais desaparecessem ou fossem suavizados em alguns casos, Ele não teria colocado à nossa disposição os meios de curá-los. Sua previdente bondade a esse respeito, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é nosso dever procurar esses meios e aplicá-los. Ao lado da medicação comum, elaborada pela ciência, o magnetismo nos faz conhecer o poder da ação fluídica. Mais tarde, o Espiritismo veio nos revelar outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Nos recorreremos agora ao livro Leis de Amor de Emmanuel, no capítulo 1, onde fala causas espirituais das doenças, do qual são perguntas e respostas elaboradas por Chico Xavier e Valdo Vieira. E vamos ao capítulo 1, Causas espirituais das doenças. Vamos para a questão número 10, no qual foi perguntada a Emmanuel: todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes de reencarnar? E Emmanuel responde: mas nem sempre requisitamos deliberadamente semelhantes suplícios temporários, de vez que, em muitas circunstâncias, quais aqueles que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiratórios. Questão número 11. Quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias impostas pelas leis divinas? E Emmanuel nos responde: encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina, na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversível, ou ainda nas crianças problemas, cujos corpos, irremediavelmente frustrados durante todo o curso da reencarnação, se mostram na condição de celas regenerativas para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. Justo acrescentar que todos esses companheiros, em transitórios nas duras dificuldades, renascem
na companhia daqueles mesmos amigos e familiares de outro tempo que um dia se acompliciaram com eles na prática das ações reprováveis em que delinquiaram. Vamos então à pergunta número 12 desse mesmo livro, Leis de Amor. A mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Emmanuel nos responde: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias de que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitos destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, ou que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade, são criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Pergunta seguinte: qual a advertência de Jesus para que nos preveníssemos contra os males do corpo e da alma? E Emmanuel nos dá a resposta, assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora. Destacamos o motivo porque os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar com mais senso de gravidade a advertência do Mestre: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Vemos no Livro dos Espíritos, na questão 718, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E os benfeitores espirituais respondem que sim, porque sem a força e a saúde, o trabalho seria impossível. Vivendo, pois, uma vida material, é necessário cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida em relação que estabelece com os demais seres. O problema não está nesta necessidade natural, mas na maneira como entendemos isso, entendendo esse que nos coloca sobre a força das leis divinas que harmonizam tudo no universo. Nisso reside, então, o conceito de que cada escolha que fazemos está sujeita às consequências que a presidem. Isso vale também para as questões do espírito, que necessita de manutenção e cuidados. Do ponto de vista do espírito, o corpo é uma prisão, da qual ele necessita para viver experiências planetárias, em cumprimento com o programa evolutivo que lhe norteia relativamente à existência. Em última análise, esse corpo é sua casa. Não sem razão, André Luiz lembra que a cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males. O melhor remédio antes de qualquer outro é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação
e a imaginação doentia debilita o corpo. Doente do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Portanto, nossa obrigação é cuidar dele com respeito, o que vale dizer que todo aquele que acreditar que, maltratando o corpo, purifica a alma, comete ação contra o patrimônio divino. É patrimônio divino emprestado ao Espírito, para que através dele possa se manifestar no mundo em que foi chamado a viver. E por ser emprestado, é que precisamos tomar muito cuidado com ele. Lembremos que o equilíbrio é sempre o melhor caminho. Tanto o corpo quanto o espírito possuem necessidades particulares que precisam e devem ser atendidas, pois elas se complementam. Buscar esse equilíbrio com calma, respeito e dignidade é nossa tarefa planetária, objetivando crescimento e evolução. É sem dúvida alguma tarefa individual, porque cada um de nós será responsável pelas escolhas que fizer. Nada fazer é também uma escolha, lembremos-nos disso. É bom também não esquecer que vigilância espiritual não exclui previdência material e vice-versa. É necessário ter prudência no que armazenamos na matéria ou no corpo espiritual. Sentimentos menos edificantes são o nosso grande obstáculo, porque ainda não conseguimos viver plenamente os ensinamentos de Jesus, tornando-se fácil compreender sobre esse foco o porquê do alerta evangélico do vigiai e orai. Nosso tempo é agora, e hoje é o dia em que nos compete fazer o que deve ser feito em relação ao nosso próprio benefício e ao do próximo. O amanhã é o desígnio divino. E assim encerramos, desejando a todos uma boa semana e muita paz.